Fala, mestres! Estamos iniciando o GR Podcast. Aqui hoje um convidado muito conhecido no mercado. Maurício, se apresenta aí pra gente, que é muito melhor você falar e já automaticamente lembrar com essa galera que já te conhece muito. E aí, galera, boa tarde para todo mundo, tamo junto aqui. Alguns já conhecem a minha história aí, a minha trajetória na área de tecnologia. Eu vim aí, já tenho alguns bons anos atuando nesse mercado de transporte, né, Júnior? Há muito tempo, né? Já tem algum tempo que a gente se dedica para fazer o setor de transporte crescer, né? Não só em números produtivos, mas também em segurança, em qualidade da informação. E para nós é um prazer, tenho 24 anos de carreira aí já nessa área, desde o ano 2000, atuando aí. Não é pouco tempo, né? Não é pouco tempo. Quero te agradecer por ter convidado você e os amigos. E é um prazer para nós, cara, estar aqui com você hoje. Para mim é uma honra, inclusive, você estar aqui. Porque, assim, uma coisa que a gente sempre fala, né? Esse mercado, ele é um mercado muito estreito. O Maurício, por exemplo, a gente se conhece há muito tempo, né, Maurício? Alguns anos Já em uns 15 ou 16 anos, por aí. E sempre nessa área, né? Ou muitas das vezes a gente está com uma necessidade de uma dúvida mesmo, ou de repente o Maurício já vem e faz uma proposta comercial, é muito bacana, né? É um negócio maluco, porque a gente, como você disse, em muitas situações de negócio a gente acaba entrando porque a gente vai na intenção de ajudar ou resolver o problema de um possível cliente ou esclarecer uma dúvida. Tirar uma dúvida. Então isso nos levou a participar de algumas negociações e nos ajuda muito. Show de bola. E para isso, principalmente hoje, eu trouxe você para trocar um papo já alinhado na questão de seguros, né? Então, gostaria muito que você pudesse compartilhar com esse público que nos assiste algo que você entenda que é um dado onde o pessoal procura, principalmente relacionado ao seguro, e que muitas vezes nem conhece, né? Porque é normal isso de cliente, né? O cara chega e fala assim, ó, eu preciso. Mas por que você precisa? Qual a necessidade? Qual a razão? Né? Exatamente. Então, o assunto que você hoje escolheria para passar para esse público seria o quê, Maurício? Hoje, Júnior, a gente preparou aqui um conteúdo, vai ser uma coisa rápida, a gente não quer cansar o amigo aí que está acompanhando o GRCast, né? Até porque esse canal é conhecido por ser um canal que trata assuntos óbvios, assuntos interessantes. Diretos, né? E direto, exatamente, com foco na matéria, com foco no assunto. A gente não quer perder essa linha, fazer com que vocês percam essa linha desse canal aqui que é muito interessante. Hoje eu trouxe aqui alguns dados, né? Eu tenho algumas informações relacionadas ao roubo de veículos e caminhões, né? No estado de São Paulo. E, ó, isso é um tópico que muitas das vezes a galera vai por contratar uma pólice de seguro e às vezes só por obrigação, e muitas vezes não tem a ideia por que tem que contratar, né? Por que traz essa segurança, e é importante conhecer também essa área do seguro, né? Sim. Dentro do seguro tem muitas outras oportunidades. Tem muitas situações que podem ser exploradas aí de negócio e de fazer com que o cliente fortaleça os seus números e proteja os seus patrimônios, proteja as suas cargas, esteja preparado para situações que infelizmente são situações que podem acontecer, né? A gente sabe que ninguém quer ficar doente. Então você paga um convênio, mas você não quer ficar doente. Uhum. É igual a ideia do funeral, né? Sim. Todo mundo paga, muitas das vezes paga o funeral, mas ninguém quer morrer. Mas ninguém quer morrer, exatamente. Mas depois, se você morre, você tem que ter um lugar para, né, você velar o corpo dessa pessoa, você fazer esse procedimento que você precisa realizar. Na questão do seguro é a mesma coisa. Qualquer seguro que você vem contratar, você sempre vai contratar o seguro na intenção de não utilizar, uhum. Não fazer uso dessa apólice, mas ela sempre vai te gerar uma segurança, né? Em uma situação onde você precisa de estacionamento e você consegue, então, você tá preparado, essa cobertura, você está preparado, porque hoje eu tenho alguns dados aqui, Júnior, só para você ter uma ideia, no primeiro trimestre de 2024, para os amigos que nos acompanham aí, por que eu tenho que contratar um seguro, né? Como é que estão os índices de roubos de veículos? Eu vou falar só de São Paulo, tá? E quando a gente fala de São Paulo, é interessante destacar que São Paulo, como sendo a locomotiva do Brasil, se eu tenho esses dados aqui de aumento do índice de roubo de caminhões dentro do estado de São Paulo, que é um estado
que tem uma polícia ativa, que tem uma polícia presente, que faz o trabalho que precisa ser feito, né? Mas que, infelizmente, o tamanho do estado, a quantidade de caminhões nós temos rodando aqui no estado de São Paulo, até às vezes não ajuda, né? E até algumas condições das nossas estradas, que a gente tem algumas limitações aí, né? Então, esse dado de aumento do índice de roubo de caminhões no estado de São Paulo, ele com certeza, Júnior, vai refletir em todos os outros estados do nosso Brasil. Exatamente. Né? Então, quando eu digo que está aumentando em São Paulo, o estado de São Paulo é o estado onde eu atuo, né? Aqui pela corretora que eu estou representando, né? E com certeza o amigo que está nos assistindo aí do outro lado da tela, ele vai se deparar e ele vai com certeza concordar comigo que também na região onde ele está, se não é São Paulo, também teve aumento do roubo, do índice de roubo de veículos no estado dele. Então só no primeiro trimestre de 2024, tivemos um aumento de cerca de 10% no índice de roubo de veículos no estado de São Paulo. E algo que é curioso, né? Muitas das vezes o transportador, ele vem até o Maurício cotar, com a necessidade de cotar a carga, né? Falar, meu, eu preciso de um seguro de carga. E muitas das vezes ele nem tem ou conhecimento, ou existe vários mitos aí no mercado que fala que o seguro do veículo em si, em tempos e coisa arada e tal, te traz um benefício, né? Então você vai explorar aqui pra gente hoje a questão do seguro do equipamento mesmo, não é cavalo, seguro do carreta, veículo, seguro da frota, seguro do casco que o pessoal conhece, né? Até para desmistificar isso, né? O pessoal tem uma inteligência e fala, meu, por que eu tenho que ter? Como que tá isso no mercado? Igual você até comentou, São Paulo hoje é o centro, digamos, da atenção e do transporte em si. Porém, não é só para o transporte, Júnior, para todas as áreas. Todo mundo quer estar em São Paulo, todas as empresas querem ter uma unidade em São Paulo, o bandido quer roubar dentro de São Paulo, que sabe que dentro de São Paulo os melhores modelos de caminhões, as melhores cargas, né, os melhores modelos de veículos, primeiro vem para cá, para depois as outras regiões conhecerem e fazerem uso desse tipo de veículo, ou desse tipo de situação de carga que seja interessante, infelizmente, para roubo, né? E é bem bacana isso, porque muitas das vezes o transportador, ele nasce onde ele tem origem ali, né? Vamos supor, eu sou aqui de Carapicuíba, eu montei uma transportadora, mas o meu caminhão pode rodar o Brasil inteiro. Então é importante isso também, né? Ter essa abrangência. Sim, com certeza. Quando você falou do seguro de carga, é interessante que todo transportador, na ocasião onde ele se coloca como transportador, né, ele necessita de ter as suas apólices de seguro de carga, né? Ele precisa contratar, chega a ser até uma obrigatoriedade ele ter essas duas apólices, que é a RCTRC e a RCDC, né? Sem deixar de considerar a possibilidade e a necessidade também de contratar o seguro do veículo, o seguro da frota. Né? O seguro da frota, ele visa proteger direto o patrimônio do transportador, que é o caminhão. Exatamente. É um caminhão hoje, para você ter uma ideia, Júnior, hoje um conjunto 0 km, o transportador vai pagar aí na casa de R$1 milhão. Olha só. R$1 milhão para você colocar na rua, né? Sujeito a acidentes, né? Não previstos, sujeito a roubo, também não previstos, que o transportador não consegue controlar, né? E esse patrimônio está jogado na rua aí, às vezes sem seguro, sem uma cobertura, sem uma segurança para o transportador. E a gente sabe que se um transportador hoje ele compra um caminhão nessa faixa de 1 milhão, 1 milhão e 200 para um conjunto, por exemplo, se ele tiver um roubo, se ele perder esse patrimônio, é o fim da empresa dele. É simplesmente o fim da empresa dele, Júnior. Exatamente. Então assim, qual é a importância de eu contratar o seguro para a minha frota? Né? A importância, querido telespectador que está nos ouvindo e nos assistindo, é o seu senso de urgência do seu negócio. Exatamente. Se você tem senso de urgência do seu negócio, você contrata o seguro para os seus veículos, para a sua frota. É que normalmente as pessoas só veem a necessidade quando acontece, né? Aí já é tarde demais. Então, eles falar isso agora, Júnior. Infelizmente o brasileiro tem essa cultura, né? A gente só coloca a câmera na nossa casa depois que o bandido entra. Exatamente. Né? A gente só se preocupa com o step do seu carro de passeio quando você descobre que furou o pneu e o step está murcho. Com certeza. Isso é verdade. A gente só olha para a água do radiador depois que começa a fumaciar a frente. Depois você está em viagem, para o carro. Então, aí já não resolve mais. Aí o seu custo é maior. Né? Porque se você tem, no exemplo que a gente está, no tema que a gente está falando hoje aqui, um veículo seu roubado, né? Numa situação onde você não estava prevendo, o que vai acontecer? Você vai ter um carnê para pagar, né? As financeiras não perdoam,
você assumiu um contrato de dívida, você assumiu um financiamento, né? E foi escolha sua não contratar um seguro para sua frota. Foi uma decisão sua, né? O que o pessoal fala muito, Júnior, isso até me incomoda um pouco. Eu fui num transportador agora recente e ele me falou algo nesse sentido. Ah, eu tenho meu autosseguro. Autosseguro. O que é o autosseguro que o pessoal fala, Júnior? O autosseguro é o cara não contratar os serviços de uma corretora, né? Para ter uma apólice de seguros, certo. Tá? E ele escolhe ou decide abrir uma conta corrente, vamos dizer assim, fictícia, ou até às vezes o transportador abre uma conta mesmo em banco. É como se fosse uma poupança ali. Exatamente. Ele separa o valor que ele pagaria para a companhia, né, do seguro, deposita esse valor ali e todo mês ele vai depositando o que ele pagaria se fosse uma apólice de seguro, né? Agora, eu desafio aí o amigo que está do outro lado da tela. Eu quero que um dos nossos amigos que estão nos assistindo me mostre o extrato de uma conta que você fez para o seu autosseguro. Essa tal conta garantida, né? Não existe, Júnior. Não tem um transportador que consegue fazer isso. Sabe por quê? Porque é igual guardar dinheiro. Quem consegue guardar dinheiro hoje dentro do Brasil se você não tiver uma dívida? Exatamente. Você guarda dinheiro quando você compra alguma coisa. Raríssimos casos de pessoas, empresários brasileiros conseguem fazer reserva financeira, né, para situações adversas que ele não controla, situações que venham e aconteçam e ele não tem o pleno domínio, né, como a do roubo de veículo, né, ninguém controla isso, Ju. Os amigos sabem, não tem como controlar a hora que eu... Ah, bom, agora eu vou ser roubado. Não, exatamente. Não tem como. Às vezes ele pode ter até esse pensamento, mas ele juntou talvez essa importância em 6 meses. Mas quanto que vale o caminhão? E se isso acontecer agora? Exatamente. Então, assim, eu não recomendo, obviamente, alguém aí do outro lado vai pensar, lógico, você não recomenda porque você é vendedor. Claro, você não recomenda porque você não paga a conta. Você não paga lá 20, 30 mil de seguro para um veículo, né, dependendo do valor do seguro, né, mais ou menos essa faixa. Amigo, eu concordo, eu sei que é difícil, né, as condições hoje de transporte são apertadas, né, as taxas, a parte financeira que os embarcadores pagam, os valores de frete são apertados, eu entendo isso, mas a situação pode ficar pior se você não tiver uma apólice de seguro para proteger o seu patrimônio que você investiu. E até uma curiosidade, quantas vezes o Maurício já não recebeu aquela ligação e falou, cara, te agradeço por ter me dado essa proposta e hoje eu tô, né, garantido de um sinistro, de um roubo, algo, fala assim, cara, graças a tem uma cobertura aqui, né? Tem um colchão. Te dá mais um alívio. Um alívio, exatamente. Assim, foi bem lembrado isso, Jorge, porque assim, o cliente que resolve contratar o seguro, ele no final de uma situação, de uma ocorrência, de um sinistro que ele passa, ele vai lembrar, poxa, de todos os males aqui, eu tenho a preservação da vida, meu motorista está vivo. Exatamente. Uma situação de um acidente, né? O motorista está vivo, graças a Deus, mas o bem material, eu me precavi, eu me preveni e contratei uma apólice de seguro para proteger o meu bem e estou tranquilo. Exatamente. Então, eu acho que a gente está aqui falando só de seguro, de dinheiro. Lógico, a premissa do negócio é a vida, né? É o ser humano. Quando você fala de acidente, de tombamento, de batida, quantos eventos, pessoal? Vocês que estão aí do outro lado, quantos eventos vocês vão ver o tempo todo na televisão? Quantos? É muito. Quando eles estavam nos carros. E muitas das vezes nem depende só do condutor, né? Porque às vezes ele está fazendo tudo direitinho, vem outro. Vem alguém mal preparado ou até despreparado, né? E colide contra o seu motorista que estava andando na faixa, andando dentro da velocidade correta, respeitando as leis de trânsito, e vem um outro e acaba fazendo algo inesperado, né? Gerando uma tragédia, tirando a vida de um colaborador seu do outro lado. Enfim, eu penso que o seguro de frota ele pode ser encarado até como um custo. Tá? Algum transportador aí do outro lado pode, eu não vou colocar esse custo na minha projeção, eu não consigo encaixar esse custo na minha projeção, né? A gente sabe que tem muito disso, a gente sabe que tem muito de planejamento financeiro, o cara tem que se planejar para ter um seguro. Mas você que está aí do outro lado, que começou agora no transporte, que está querendo planejar ser um transportador, já coloca isso no seu custo, coloca isso no seu planejamento, já faz a previsão disso. Faz a coisa certa, né? Nasce direitinho, né? Começa o negócio da forma correta, porque
principalmente para esses que estão começando, que não tem fôlego financeiro, ainda estão criando gordura, estão criando um caixa, estão fazendo a empresa acontecer, gente, é extremamente importante que você se organize, que você faça as coisas corretas. E até porque ele consegue deixar o CNPJ dele saudável, né? Porque muitas das vezes ele não contrata uma pólice de seguro, acontece algo que Deus o livre aconteça, mas pode acontecer, tanto um sinistro quanto um roubo ou algo do tipo, ele automaticamente não tem seguro. Ele perde o equipamento. Se ele perde o equipamento, ele perde o trabalho, porque até se repor esse veículo, e outra, igual você mesmo comentou, o banco vai estar ali, ó, vai jogar no CNPJ dele essa dívida eterna. É isso mesmo. E eu tenho, só para a gente ilustrar aqui, eu tenho mais um dado importante aqui, é o seguinte, você que está do outro lado aí, escuta só, você que tem modelo Scania, né? Os caminhões aí da marca Scania é a marca preferida pelos ladrões. Olha só. Tá? A gente tem dados aí, você consultar na internet, você vai ver vários sites especializados em indicadores, né, de roubo de veículos, de roubo de carga. Você vai ver em vários sites aí especializados que a marca Scania é uma das preferidas do bandido. Agora, o que leva um bandido a escolher partir para o mundo do crime, do roubo de veículo? Né? O que leva um dos principais pontos principalmente a idade média dos veículos. Tá? A gente tem dados que quanto mais velho o veículo fica, mais difícil fica a localização ou a compra ou aquisição de peças de reposição, peças de manutenção para esses veículos com mais de 10 anos de idade média. Né? Então, isso faz com que movimenta um mercado negativo, né, de comércio de peças usadas para reposição, peças de manutenção. Então, o cara olha no mercado, poxa, não estou conseguindo comprar. Então, abre-se vamos dizer assim, uma oportunidade de negócio do mal. Né? Você vê aí vários, se você for pesquisar no Mercado Livre, em sites de compra, de aquisição, você vai ver que tem muita coisa disponível de venda de peças, né, que você não consegue rastrear de onde veio essa peça, como é que ela chegou até ali. Então, e muitas das vezes, até a solicitação do roubo em si, ele nem desmonta, né? Ele só troca a placa, risca o chassi, apaga ele, né? Ele tem tudo isso, né? O mercado ele tem uma ampla forma de destrinchar com o caminhão. É isso aí. E é muito rápido, como você falou, Júnior, é muito rápido. Então, o bandido rouba o caminhão agora, no final da tarde esse caminhão já está todo desmontado e você já não consegue mais localizar. Exatamente. Tá? Outros dados que nós pesquisamos aqui é que cada 100 caminhões que se roubam dentro do estado de São Paulo, um é encontrado. Olha só. Então, assim, pessoal, se você está confiando aí na sua sorte, acho melhor você repensar a sua sorte, né? Porque a sorte, ela não joga muito ao favor, né? Uma coisa importante, o criminoso tem o que você aí do outro lado não tem. O criminoso tem tempo. É verdade. Vai pensar nessa estratégia, né? Porque a área dele é essa, a área dele é roubar, o trabalho dele é roubar. Né? E o criminoso, quando ele vai roubar, ele não pergunta se tem seguro também, não, né? Não, ele não pergunta, normalmente não. Normalmente não, então isso é importante. Ele só escolhe o caminhão. Ele só escolhe o caminhão, ele vê, pô, esse aqui é um Scania, esse aqui é um Mercedes, esse aqui é um Iveco. Isso aí que eu estou precisando. Esse que eu estou precisando. Esse o mercado está demandando de peça. O cara vai e rouba e te deixa na mão. E você fica com esse prejuízo. Né? E a gente que é da área de GR, muitas vezes vê acontecer, né? Às vezes eles roubam o caminhão com carga, mas ele larga a carreta carregada, mas ele leva muitas vezes só o cavalo. É só o cavalo. Ele não está nem interessado no que ele roubou de carga. É só o cavalo, porque às vezes ele vai olhar a carga, mas não foi o que foi contratado dele. O que contrataram dele é as peças do caminhão que está ali, desse caminhão que ele está roubando. E você vê que esse mercado ele tem uma estratégia muito forte de roubo também, né? Então não é simplesmente um roubo de oportunidade, ele vai pegar exatamente a procura que ele está. Planeja. Exatamente. É o que se chama de crime organizado, exatamente isso. A palavra organizado não está aí à toa. O crime é realmente organizado. Eles se organizam, eles se preparam, eles estudam o mercado, eles conhecem, né, o seu negócio, conhecem a forma de fazer, sabem como chegar, né? E se você não estiver preparado, vão te pegar. Muitas das vezes ele já até sabe o histórico de manutenção do carro, né? Sabem tudo o histórico. Eu tive hoje com o transportador na parte da manhã. E só para você entender, ele me deu uma informação que é importante aqui, tá? Você que tem aí veículos, vamos dizer assim, os semileves ou os veículos mais menores, né? Os veículos menores, como o Iveco Daily, Renault Master,
Sprinter, esses veículos, pessoal, também são muito procurados pela bandidagem, tá? Porque são veículos que rapidinho eles conseguem vender isso, até para mandar para fora do Brasil, para o Paraguai, né? A gente tem vários indicadores aqui de roubos desse tipo de veículos, são veículos muito visados. Então você, se você não quer considerar o que nós estamos tratando hoje aqui, não precisa acreditar em mim, tá? Vai lá na internet agora, pesquisa aí o conteúdo que nós estamos apresentando aqui e você vai ver que o que nós estamos falando é relevante, é importante, é verídico. Não estou aqui querendo vender, né? Os meninos aqui me convidaram, a gente veio para apresentar esse conteúdo aqui e eu tenho certeza, se você levar em consideração o que a gente está apresentando aqui com o Júnior, com a equipe de produção aqui que está aqui nos bastidores, certeza que você vai ter muito resultado se você entender a necessidade de contratar um seguro. Não é contratar só por contratar não, tá? Outra coisa importante, todas as companhias, Júnior, elas não oferecem só serviço de seguro, né? Só serviço de cobertura em caso de roubo, cobertura financeira, né? Em caso de roubo. Elas também fornecem outros tipos de serviço, como o serviço de guincho. Alguns outros benefícios, né? São benefícios atrelados dentro da sua pólice e você pode fazer uso. Maurício, ou ele já vem no pacote ali já do... Está dentro do pacote do valor que o corretor vai te apresentar. Né? Toda companhia ela já oferece nas propostas que a gente manda para o mercado, né? Condições de atendimento, de guincho, condições de socorro mecânico, que às vezes isso te salva, às vezes é o pulo do gato para você cumprir um prazo do seu cliente. O caminhão quebra, de repente não tem o que fazer, o que você vai fazer? Você vai chamar um guincho para mover para uma cidade mais próxima, para tentar movimentar o caminhão para outro local que tenha uma melhor cobertura de serviço, mecânico. Ou até o mais simples, né? Tirar da rodovia, né? E até tirar da rodovia para não causar um outro acidente. Exatamente. Né? Para não causar uma outra situação que possa ser até pior do que um caminhão quebrado. E é uma outra coisa que muitas pessoas acabam fazendo no grito, né? Porque até acionar o guincho, até negociar o valor, o cara... Eu não sei se os amigos aí têm ideia, mas não é barato, pessoal. O serviço de guincho que você aciona sem uma pólice por trás. Não é barato. E o guincho para caminhões é totalmente diferente muito caro, do dia a dia. É um serviço caro. Então, só nisso daí, se você fizer um acionamento de guincho para uma situação, como o Júnior sinalizou, até te agradecer, Júnior, para a sinalização que você tirar o caminhão daquela situação de risco, você já pagou o seguro daquele caminhão. Para aquele caminhão, você já recuperou o dinheiro do seguro que você investiu. Já valeu isso, Júnior. Já valeu o investimento. Você já não ficou com o caminhão parado no meio da rua, já não ficou ali com a sua marca, a marca da sua empresa é o mais importante que você tem, né? Exatamente. Porque você construiu uma marca, de repente tem ali um caminhão seu parando, travando o trânsito, fechando uma rodovia por conta de um acidente, por conta de uma situação de quebra, de pane mecânica, pane seca, enfim. E quando você tem a cobertura de um seguro, gente, de verdade, fica muito mais tranquilo, fica muito mais fácil. Uma outra curiosidade, Maurício. Hoje, para o transportador que tem uma frota diversa, ele contrata o seguro pro CNPJ já enquadrando todos esses tipos de veículo, né? Ou tem um estudo como que funciona essa parte para contratar esse veículo, esse seguro? Legal, sua pergunta foi muito boa, Júlio. É assim, quando a gente vai cotar um seguro para um transportador nosso, o que a gente precisa no primeiro momento? Se esse transportador não tem seguro, então a gente está falando de um seguro novo. Né? Então como é que começa? Né? A primeira coisa é o transportador mandar todos os documentos, né, dos veículos. Da frota inteira. De toda a frota. Isso independente do ano e do modelo do veículo. Então manda todos. Pensando assim, uma carreta... Tudo. Carreta, mecânico, cavalo, carro de passeio, enfim. Tem que ter o documento dele. Nós precisamos do documento de todos os veículos. Né? A gente vai pegar os documentos de todos os veículos, vamos colocar em uma planilha, né? Todos os modelos, todos os Enavans, todos os... E se o transportador já tiver essa lista... Fica mais fácil. Já fica melhor, né? Fica mais fácil. Normalmente não tem. Parece que é uma bobeira, mas não tem. Aí a gente normalmente pega essa documentação. A gente tem uma equipe grande lá na nossa corretora, né? na VTEC, e que preenche isso, que digita isso. Então esse conforto a gente dá para o cliente. Essa planilha ela tem que vir detalhada, né? Tem que ter todos os detalhes. Placa, chassi, Renavan, tem uma série de proprietário do veículo que está no DUT. Então tem uma série de coisas que a gente vai precisar. Depois dessas informações recebidas, ano e modelo,
Tendo posse dessas informações já recebidas pelo transportador, a gente vai submeter isso à apreciação das companhias. Legal. Agora, o que pode acontecer, Júnior? Essa sua pergunta foi matadora e é ótimo esclarecer a dúvida dos amigos aí do GR Cash, que estão do outro lado da tela. É possível que as companhias, elas neguem alguns tipos de veículos pelas suas condições, pelo ano, né? E principalmente por uma situação de observação que está no documento, como por exemplo se o veículo é de leilão, se o veículo é de recuperação de financeira, se o veículo é recuperado de sinistro, se o veículo já tem pequena, média ou grande monta, né? Então essas condições elas precisam ser submetidas às companhias. Ela vai para uma análise, né, digamos assim. Uma análise. Então, não é porque você mandou 100 carros que 100 carros vai estar dentro da sua pólice. Né? Então, primeiro, a companhia vai avaliar aqueles veículos, se é interessante ou não, né? E ela vai dizer para a gente o custo desse seguro para essa frota, para esses veículos. E isso é bem bacana, porque eu já trabalhei numa transportadora bem renomada no mercado, né? E nesse processo de fazer o seguro dos autos, uma das vezes aconteceu da gente ter um veículo bem mais antigo, né, onde a empresa iniciou ali os trabalhos no mercado há muitos anos e até pela idade dele a gente precisou fazer um relatório mesmo, mostrando foto, as condições. A gente até brincava, Maurício, porque esse veículo, por ser antigo, digamos que ele era o melhor veículo da frota. Pelo carinho, pelo cuidado, e isso acontece muito no mercado. Recentemente, tem uma questão emocional envolvida, né? Exatamente. Caminhão, primeiro caminhão. Então, aí, resumindo, né? Depois de um processo que a gente criou, realmente um relatório mostrando tudo o que era, como que o caminhão estava, as condições de uso, a gente conseguiu efetuar a aprovação com a companhia. Então, é mais esse detalhe, né? Isso é importante destacar aqui para os amigos que... E quando há negativa, o amigo não pode pensar que é a corretora, né? Porque a corretora ela não vai fazer essa avaliação. Quem faz essa avaliação é a companhia. Ela vai dizer se aceita aquele veículo ou não na pólice, né? E aí dentro dessa avaliação, dentro dessa análise, uma vez a companhia aceitando, ela vai então dar aquela cobertura, né? Uma outra coisa que pode acontecer é a companhia dizer, olha, eu aceito esse veículo neste ano, mas a gente não paga 100% da FIP. Neste modelo, neste veículo, nós vamos entrar com a cobertura para 80% da FIP, por exemplo. Bacana. É uma prática comum de mercado. Tá? Se você for avaliar 80% da FIP para um veículo que tem já bastante tempo na frota, dentro de casa, né? Um veículo até que tem um lado emocional aí envolvido, que é o primeiro caminhão e tal, às vezes passa a ser até interessante para você não perder aquele patrimônio. E outra coisa, ninguém quer perder nada, a verdade é essa, né? Ninguém quer perder. Pô, se é 80, beleza, eu vou pegar os 80 e vou ficar dentro de casa os 80% desse caminho. Uma coisa que é bem bacana e curiosa também, Maurício, existe nesse processo de seguro de veículo algo que, por exemplo, tem um tipo de cobertura, né? Vamos supor, roubo. É um tipo de cobertura. Sim. Existe outros, não existe? Existe, foi bem observado. Hoje as coberturas normais é roubo, furto, colisão e acidente, né? Mas você tem outras coberturas que são as coberturas para terceiros, né? Que é a RC danos materiais, a RC danos corporais, que é a cobertura de danos morais, de proteção para acidentes, né? Para passageiro, né? E a PP morte. São coberturas que a companhia vai determinar, né, em cima da sua necessidade ou em cima de um valor que você determinou. Legal. Tá? Importante lembrar uma coisa que você me fez lembrar agora aqui, Júnior. Todo caminhão, né, o cavalo, por exemplo, ou o truque, enfim, né, ou um veículo pequeno, esses caminhões, todos eles têm FIP, tem tabela FIP. Então, a avaliação daquele seguro é em cima da tabela FIP. Né? Quando a gente vai falando de semi-reboque ou de carreta, aí não existe tabela FIP para esse tipo de veículo. Aí o valor de cobertura que vai ser determinado em apólice é o que o cliente determinar. Então, se o cliente entender que o valor daquela carreta é 150 mil porque ele fez melhorias, então o valor de cobertura vai ser 150 mil. Nossa, se houver um roubo, a companhia vai pagar aquilo que ele determinou na estipulação do seguro. Que legal, seguro. Isso aí eu já não sabia. Isso é um dado importante, interessante. A carreta não tem tabela FIP. Então a cobertura no veículo, né, nesse tipo de veículo, semi-reboque carreta, é em cima do valor que o proprietário disser. Se ele disser que ele quer 120 mil de cobertura, vamos colocar 120 mil de cobertura. Obviamente, quanto mais alto ele falar, o valor mais alto vai ser o valor daquele seguro. E algo, às vezes a gente fala tecnicamente, até por conhecer da área, né? Tem muitas das vezes, eu já vi empresários me perguntar qual que é a diferença de roubo e qual é a diferença de furto.
É assim, o furto é aquele, por exemplo, onde não tem um emprego de força. Esse é um furto, não teve um emprego de força, o veículo estava ali parado, estacionado, alguém foi e roubou, furtou e levou. Né? O furto qualificado é aquele onde tem o dano, ou estragamento, alguma coisa que venha danificar o veículo. Não abre a porta pela fechadura, ele quebra o vidro. Quebra o vidro, só foi qualificado. Né? O roubo é aquele onde tem um emprego de força ou de armamento. Né? Então essa é a diferença básica aí para os amigos que estão nos acompanhando. Normalmente quando eu me lido com essa questão para explicar, eu falo, roubo, quando o motorista está dentro do caminhão. Furto, quando o caminhão está parado sozinho. Mais ou menos e aí isso. você tem... tem as derivações. O furto qualificado, por exemplo, é quando tem o dano na propriedade, no veículo, enfim. E acontece, né? E acontece bastante. E essa cobertura do seguro abrange tudo isso, né, Maurício? Abrange sim. Então, é mais o cliente saber o que ele quer, o que ele precisa, né? E aí a gente, como corretora, vai oferecer o melhor produto. Show de bola. Acho que pouco conversa aqui, a gente já abriu tanta coisa. Bastante coisa legal. Se a gente for trocando essa ideia aqui, a gente Nós vai vamos ficar um tempão aqui, você trocando com as suas experiências em várias transportadoras que você passou, a experiência que você tem, Júnior, fora de série. Eu não tô aqui rasgando seda para você na frente da câmera para os amigos, porque te conheço há alguns anos, cara. Você sabe que algumas vezes a gente tentou fazer negócio junto, algumas não deu certo, outras deram, outras você me deu não, outras não teve jeito. Outras houveram algumas discussões, alguns debates aí acalorados, mas isso tudo nunca mexeu na nossa amizade. Faz parte do negócio. Faz parte totalmente, a gente super entende. A gente como vendedor lógico quer ganhar todas, né? Mas eu estava até falando para minha esposa hoje, Júnior, na Olimpíada ali, teve uma situação que o cara ali do judô não soube interpretar a derrota, né? Não conseguiu assimilar a derrota e foi para cima do oponente dele aí com violência. Né? A violência que saiu a coisa humana e entrou o animal do negócio, vamos dizer assim, né? Foi para agredir o cara. Não, eu acho que a gente tem toda situação na vida, a gente tem que saber perder, né? E negócio, a gente está na frente de negócio, tem hora que a gente vai ganhar, tem hora que a gente vai perder. Com certeza. Natural isso. E isso é grandioso, né? A gente é grandioso, você vai aprender durante o processo de empresas e CNPJs. Não são coisas separadas. Tem bacana, então, pessoal, eu peço que vocês compartilhem, curtem, se inscrevam no nosso canal, mandem aí sugestões de assuntos que a gente pode tratar, inclusive com o próprio Maurício. A gente pode chamar eles aqui, principalmente esse cara, a gente pode chamar ele quantas vezes vocês quiserem para abrir assuntos e conteúdos relacionados a essa área aqui. A gente realmente abre assuntos bem na veia, né, Maurício? Mundo, sem enrolação. É isso mesmo. Show, muito obrigado, Maurício. Obrigado. Prazer. Valeu, Julião. Tamo junto. Valeu, pessoal. Obrigado, galera.